Como diz o glorioso Abel Ferreira, cabeça fria, coração quente. E que calor de partida, né? Que inclusive os jogadores do Palmeiras, assim, subiram o tom de uma forma extraordinária esse jogo. Assim, os caras perderam a cabeça, todo mundo. Mas assim, o Corinthians tá com o placar a seu favor. E aí o Palmeiras se perde dentro de campo, precisando do resultado. É uma coisa assim que é incompreensível. E aí vem a torcida vaiar, ou assim, metade do segundo tempo inteiro e com razão, assim. O Abel nem tanto, eu nem critico tanto as vaias ao Abel, assim, se pode ter um ponto e tal, alguma coisa do tipo, mas a torcida tá com razão, o time se perdeu dentro de campo, o Corinthians conseguiu ganhar do Palmeiras aqui, primeiramente, e depois do futebol, porque os gols do Corinthians são gols que, assim, que são de quem sabe o que está fazendo e executa melhor. O Palmeiras, mesmo com um jogador a menos, durante quase todo o tempo, quase todo o jogo, apesar do Emiliano Martins ter sido expulso agora no final do jogo, o Palmeiras tinha um a menos, mas fazia um volume de jogo de ataque melhor, era mais incisivo. Só que o Corinthians tinha uma defesa bem postada, uma defesa que conseguia ter desarmes, o meio de campo também desarmava muito bem. O Palmeiras errando muito passe bobo, errando toque de lançamento, coisa que não é do cotidiano. E é óbvio que a expulsão, com um placar já negativo para o Palmeiras, já dá um certo peso contrário. Eu entendo, você está jogando dentro da sua casa, torcida empurrando pra caramba. O Palmeiras não pode jogar desse jeito. É um derby ainda por cima, gente. Um clássico desse pesadíssimo. Essa semana inteira, até o Brasileirão, só vai se falar nessa eliminação do Palmeiras pro principal rival, que é o Corinthians. E os corintianos têm que comemorar, tá? Os corintianos têm que ficarem malucos, porque esse ano os corintianos ganharam do Palmeiras 2 vezes já aqui no Allianz Parque, e não só ganharam um título em cima do maior rival, como agora acabaram de eliminar eles na Copa do Brasil. Quase 2 títulos, vamos colocar desse jeito. Então, assim, que noite para os corintianos e que noite desastrosas para os palmeirenses, tá? Assim, é um negócio para esquecer de vez a noite de hoje. Uma coisa que os rivais não vão deixar, né? Um grupo de amigos meus aqui já tem quase 100 mensagens aqui dos caras que estão se aloprando. E assim, tem que fazer isso mesmo. Porque o que o Palmeiras fez hoje foi uma das coisas que eu não via em muitos anos, tá? Em muitos anos. E assim, o primeiro gol do Bidon é interessante. Ou do Bidon, não, perdão, do Bidu. Porque entra um cara que ajuda bastante, Bidon, que é bem criticado, já critiquei ele em alguns vídeos aqui também, mas ele ajuda bastante. E aí sai o gol do Gustavo Henrique com a bola parada do Garro, que é outro jogador também muito bom, apesar achei o jogo do Garro um pouco sumido de certa forma. É porque a proposta de jogo do Corinthians que o Dorival colocou foi interessante, porque foi um Dorival que, cara, a gente vai atacar nos espaços. O Dorival com o Corinthians, né, ele não joga com alas, né, com pontas, perdão. Então, assim, ele tem que fazer muito jogo pelo meio e depois distribuir para os atacantes, que era Memphis, e para o Yuri Alberto, ou então os laterais subir, né? Então, você vê o Martinez, você vê muito o Bidu, ou então você vê outro caindo e fazendo essa função, e por aí vai. Então, esse tipo de coisa é comum no esquema tático do Dorival, só que o Dorival conseguiu deixar a zona um pouco mais baixa, mesmo com um jogador a mais, tá? O que é legal de se observar, porque aí você não viu um time afobado do Corinthians. O Corinthians com um jogador, tava com o placar perfeito pro Corinthians e jogador a mais pro Corinthians. Então o Corinthians fez, cara, vamos trabalhar essa bola, a gente vai distribuir ela melhor, vamos conseguir tocar mais passes com mais efetividade e deixar o Palmeiras vir pressionar pra gente conseguir jogar mesmo assim no contra-ataque. É um time forte dentro de casa, o Palmeiras é invado dentro de casa, é um time que ataca muito, que a torcida empurra bastante, foi o que aconteceu até determinado momento. Aí começa muita confusão e muda tudo. 2 coisas que eu quero falar aqui sobre primeiro o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, mesmo ele estando numa partida assim, mediana dele, o Yuri Alberto é um cara que consegue fazer muita parede, consegue fazer muito pivô, ele consegue receber muita bola e receber os marcadores para cima, para surtir falta. A falta, inclusive, que saiu o gol do Garro, se eu não estiver enganado, é o Yuri Alberto que sofre. Depois tem uma outra falta agora que o Yuri Alberto até sai machucado, sentindo um pouco. Então, assim, é um jogador que mesmo não fazendo gol, ele se posiciona muito bem, chama o marcador para cima dele. O outro ponto que eu quero destacar é que, assim, é engraçado como esse negócio de poupar jogador é um trem curioso, né? Porque o Dorival, ele poupa o Carrillo,
Mateuzinho, Yuri, Garro e Depay, se eu não me engano. E depois coloca esses jogadores no segundo tempo do Corinthians vs Fortaleza na Neoquímica Arena pela 18ª rodada do Brasileirão. Qual que é o problema disso, André? É que o Depay saiu machucado no jogo agora da Copa do Brasil. Ele sai no primeiro tempo ainda, tá? Ele sai no primeiro tempo ainda, machucado. Aí, no segundo tempo, o Carrillo sente e o Yuri Alberto sente e ambos saem. O Carrillo, inclusive, sai sentindo bastante, sai reclamando e tudo mais. E o Memphis e o Yuri Alberto também. Então, assim, curioso, você pode falar, mas aí os caras se resguardaram e tudo mais. Cara, os caras jogaram meio minuto praticamente. Quando deu ali em torno dos meio tempo. Quando dá ali em torno dos 7, 8 minutos do segundo tempo, o Carrillo já estava sentindo, já estava saindo. Ou seja, o Carrillo e o Depay já tinham ido pro Corinthians. Óbvio, e assim, não tem como saber, mas é justamente isso. Eu ainda bato na tecla que se o Corinthians tivesse jogado com esses caras no primeiro tempo contra o Fortaleza, tivesse colocado um volume, tivesse corrido atrás corrida atrás de um placar, não, tentado colocar um placar dentro da sua casa, poderia poupar esses caras no segundo tempo, segurar até às vezes no empate, ou às vezes 1-0 e não ter tomado o gol que tomou, porque ia ter mais ataque, incisivos, né? Quando você tem os titulares aí de campo, é isso que acontece. E aí agora podia nem estourar, mas óbvio, é muito fácil eu falar aqui no achismo, né? E é uma das coisas que eu não gosto de fazer, é brincar com achismo. Mesmo com a saída desses jogadores, o Corinthians calmo, tranquilo. Palmeiras, mesmo com o jogador a mesmo, imprime bastante volume, só que o Palmeiras não consegue ser incisivo, não consegue colocar o volume de ataque perfeito, vamos colocar assim. Vitor Roque segurava a bola demais da conta. O Flávio Lopes entra justamente porque o Vitor Roque segura muito essa bola, trava demais ela, prende muito, ao invés de chutar em vários momentos, ele trava muito essa bola, algo desnecessário em vários momentos. Ele podia chutar, ele tem ângulos que ele tá perfeito livre pro gol e ele não chuta. Eu não entendo por que o Vitor Roque não chuta, é inexplicável. E o Palmeiras sofre o segundo gol do Gustavo Henrique, bola do Garro. O Gustavo Henrique sobe lá no alto e cabeceia perfeito. Óbvio, conta com o desvio também do jogador do Palmeiras. E aí tem o terceiro gol. Não, apesar da partida ter acabado, confundi, porque a partida acaba 3-0 no placar agregado e 2-0 dentro de campo. E assim, aí metade ali, em torno dos 28, 29 do segundo tempo, a partida ela decai muito, porque começam muitas brigas, muitas revoltas, e com razão, tá? Porque aí o tom do derby, ele já é bem alto. E aí você vê um Corinthians com algumas peças ali, como o Bidu comemorando, mostrando escudo, falando merda pra torcida. Você vê o Martins também, que é um jogador arisco, ríspido nas palavras e provoca muito. E o Palmeiras, como eu falei no início do vídeo, entra nessa pilha, dá esse gostinho pro Corinthians. E o Corinthians, como eu disse no início do vídeo, o Corinthians vence primeiro no mental e depois no futebol, que é algo que o Abel tanto fala. Não vi a coletiva do Abel, mas provavelmente que ele vai xingar, vai esculhambar tudo, ou não, ou ele vai ser frio, igual ultimamente ele tem feito, e só sair das coletivas, algo assim vergonhoso de certa forma. O Abel, ele se perde muitas vezes aqui no Brasil, ele acha que ele manda em tudo, ele esquece que ele tem que dar satisfação para os seus torcedores, principalmente depois da eliminação. É tudo muito bonitinho, é tudo muito lindo, a gente ficar falando as coisas enquanto o time tá ganhando, enquanto o time tá se classificando, levantando taça, né? Mas na hora do time perder várias vezes também, não estar jogando bola também, essa hora que a gente vê quem é homem de verdade, quem tem postura de verdade. E o Abel tem faltado muito com isso. Então, o vídeo de hoje foi esse, analisei um pouco do que foi essa partida, porque essa partida ela foi muito apática em quesito de qualidade técnica, ela foi muito travada e os gols do Corinthians são gols em bolas com êxito. O Corinthians recebe poucas vezes isso, não poucas vezes que teve o gol. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, valeu!